Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Estamos no ar com o programa Uma Questão de Fé, cumprimentando com carinho você que está em casa, você que nos acompanha aqui em Umuarama, em todo o noroeste do Paraná, também você que está no trabalho, no carro, seja muito bem-vindo. O programa de hoje traz um assunto bem pertinente e o momento em que nós estamos vivendo, falaremos sobre a Quaresma. Muito bem, começando, já quero cumprimentar aqui o Pablo. Boa tarde, Pablo. Tudo certo? Tudo certo, Paulinho. Boa tarde, Fernando, pessoal de casa, um abraço. Tamo junto mais uma vez para falar sobre Quaresma, né? Fernando, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Isso. Tudo bem? Estoura o microfone. Esse susto teu aí, levantei, então você tá dormindo aí. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, pessoal de casa. Depois de um sábado sem, estamos de volta. De volta com o programa Uma Questão de Fé. O Júnior deve estar chegando por aí, né? Comércio, a gente sabe como é. Nós vamos já abrindo o nosso programa, iniciando aqui, contando com a tua participação. Estamos ao vivo pelo AM 840, pela internet no nosso site. Estamos também nos aplicativos aí, radios.com, também no aplicativo da Rádio Inconfidência e ao vivo pela página da Rádio Inconfidência hoje, tá bom? Você também pode assistir a nossa live, compartilhar e também participar por lá, mandando sua pergunta, sua dúvida e nos ajudando nessas reflexões deste sábado. Tá começando. Dia a dia, cada hora eu sei como eu posso contar. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora, na Rádio Inconfidência. A partir de agora, aqui na Inconfidência, nós já vamos pedindo o Espírito Santo de Deus que nos inspire neste início de tarde, aqui na Rádio Inconfidência, para o programa Uma Questão de Fé, pedindo sua proteção e a luz para a reflexão, para que possamos compreender mais e melhor e também refletir sobre tudo que esse tempo quer nos ensinar, o que podemos evoluir como cristãos e nos aproximar de Deus a partir do tempo quaresmal, que é muito mais do que a liturgia da igreja. É claro que isso também é importantíssimo, mas é um tempo oferecido ao povo de Deus. E nós queremos refletir sobre isso nesta tarde de sábado aqui, pedindo ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Possuir o meu ser. Vamos lá então, começando, e este é um programa até um pouquinho diferente dos outros, porque mais do que catequético, nós também vamos refletir muito sobre o que cada uma das motivações da Quaresma nos leva como cristãos, para onde elas nos direcionam. Claro que também vamos falar de como foi instituído, do que significa, também nos termos catequéticos, mas queremos também refletir sobre a Quaresma. E aí já começo com essa pergunta: o que é a Quaresma? Fiquem à vontade, senhores. Bom, Paulinho, a Quaresma é um tempo, o nome já propõe essa reflexão, um tempo de 40 dias que nós, sobretudo católicos, fazemos em preparação à Semana Santa ali, que é quinta, sexta-feira, sábado e o domingo de Páscoas, Então a igreja nos propõe, nos convida a um tempo de oração, meditação, jejum, penitência, tudo isso nós vamos falar no programa, E assim, é interessante que não se passa somente de uns gestos, de uns ritos litúrgicos, mas sim unir-se àquele mistério que Jesus ficou os 40 dias no deserto. A igreja nos convida a unir-se a esse mistério, como preparação para a purificação, para esse tempo pascal que nós iremos viver. Quaresma provém do latim, que corresponde à 40ª,
e faz, né, referência aos 40 dias, não só aos 40 dias de Jesus no deserto, mas a toda essa simbologia do 40 na história do povo de Deus, né? Então nós podemos... E, aliás, o significado do 40 é provação. Na Bíblia, do número 40, como outros números também tem significado, o 40 na Bíblia representa e corresponde à provação, tempo de prova. Né? Os 40 dias no deserto. Podemos enumerar muito. 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos do povo no deserto antes de chegar em Canaã. 40 dias a Arca de Noé. Do dilúvio. Né? E nós também tem os 40 dias depois da ressurreição, que acontece a ascensão. Né? Então são uma série de números. Moisés e Elias também, né? No monte, ficaram por 40 dias, e aí segue Paulo as 40 chibatadas, né, que Paulo recebeu. Então, uma série de vezes nós vemos o número 40 representado na história do povo de Deus. É claro que, né, a alusão maior e a reflexão que a liturgia sempre vai nos oferecer é essa de Jesus, né, e deste tempo de provação de Jesus no deserto. Por isso, o 40. Né? Então, nós também somos convidados, a partir dessa experiência de Jesus e do povo de Deus, a também viver um tempo de provação, purificação para a conversão. É isso, né, Pablo? Isso. E é importante falar o seguinte: a quaresma só existe e só tem sentido por causa da Páscoa. Né? É um tempo de preparação, de conversão para quê? Para a nossa vida, para tudo em si, mas principalmente para se preparar para a Páscoa. Então, não dá para falar de quaresma sem falar da Páscoa, da ressurreição, da Semana Santa, que a gente vai comentar também. Então, é uma preparação para a gente viver bem a Páscoa do Senhor e, a partir dali, viver bem o ano todo litúrgico, a vida toda, né? A gente vive esse tempo de purificação, de penitência, de conversão, para entender e viver a ressurreição, que é o ápice da fé e o sentido de tudo isso, né? Não é um masoquismo vão, uma coisa ridícula, né? Que às vezes as pessoas não entendem e saem falando. É, sim, uma preparação para a Páscoa do Senhor, né? Se Jesus já ressuscitou, né? Por que então, né, passar por tudo isso de novo? Muitas religiões questionam isso e acho que é importante e até pertinente que a gente fale sobre isso. No evangelho dessa semana, Jesus diz, né, aqueles que estão na presença do noivo não precisam. Né? Chegará o tempo em que o noivo não estará mais presente e aí eles precisarão novamente realizar. O evangelho de ontem, muito claro, né? É o evangelho de ontem. De ontem esse? Tô até com ele aqui, né? O evangelho de ontem, né? Curtinho, Mateus 9, versículos 14 e 15. Jesus fala isso, né? Porque os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, né? Tô lendo o evangelho aqui. Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Então, assim, primeiro, Jesus nesse evangelho enfatiza que aquele período ali, né, especificamente lá 2000 anos atrás, era um período único na história da humanidade, né? Jesus estava, né, encarnado na pessoa de um homem, como um homem vivendo entre eles. E era um período especial, né? Como uma festa de casamento, né? Você é convidado para uma festa e você tem que festejar, tem que viver aquilo. Mas Jesus termina... Sabe, Paulinho, Fer, a gente tem que falar porque às vezes a gente esquece, né, das últimas palavras de Jesus. Jesus sempre fala uma coisa, mas ele fecha, ele sabe muito bem amarrar a coisa pra gente não sair falando besteira por aí. E a fala final de Jesus nesse evangelho é: então, sim, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão, né? Então, Jesus fala o quê? Aquele tempo especificamente era um tempo assim que as pessoas viviam muito as práticas externas, o farisaísmo,
né, sacrificava-se os animais e fazia tantas outras práticas externas, né? As leis da época tinha tanta coisa que as pessoas começou a perder um pouco do sentido espiritual e verdadeiro de tudo aquilo. E Jesus, claro, combateu um pouco isso. Mas ele não proibiu as práticas. Não. Ele veio elevar elas e dar um sentido maior para tudo aquilo. Então, Jesus não acabou com o jejum. Pelo contrário, ele fala, então, sim, eles jejuarão. Não estou aqui para acabar com o jejum, com as penitências e nem nada. É para dar um sentido maior para tudo isso e elevar o significado e o sentido de tudo isso. Para não ficar só numa prática externa vazia e sem sentido. E aí quero aproveitar esse evangelho para a gente falar dos domingos, dentro da quaresma. Porque Jesus diz, né? Não tem como fazer aí penitência, né, junto com o noivo. E jejum junto com o noivo. Os domingos... né? Os domingos são para nós esse dia dessa grande celebração, dessa grande ceia com o próprio Cristo, né? Então a igreja, neste tempo, entende que o domingo deve ser respeitado, né, como tempo de graça, como tempo de alegria. Claro que guardando a liturgia, refletindo sobre o que esse tempo nos pede, mas livrando de qualquer tipo de penitência, né? E porque este dia é o dia do Senhor. É o dia de estar com o Senhor. Eu tô com... É interessante a gente até citar as fontes aqui, a gente tá sempre pesquisando aqui. Eu tô com o site da A12, né? Que é o site de Aparecida, né? Um portal lá dos padres redentoristas de Aparecida e tal. Os padres redentoristas também sempre muito atentos a essa questão da formação, que é interessante. E o que se diz aqui, o que a gente sempre ouviu? O domingo, por si só, não é um dia penitencial, né? Não é um dia de penitência. É um dia de festa, é um dia de celebração, de ir à missa, de ficar com a família, enfim. É um dia em que o noivo está presente, vamos dizer assim, como Jesus fala no Evangelho. Mas é interessante aqui, a fala desse site dos padres redentoristas, o seguinte, que mesmo assim, às vezes, mesmo sendo um dia não penitencial, isso é fato, muita gente continua para não quebrar o ritmo do jejum e da prática quaresmal, do propósito ali, né? Então, assim, vai do coração da pessoa e se a pessoa entender que para não quebrar o jejum, para o ritmo, né, dos 40 dias e continua daí o propósito mesmo num domingo, beleza, mas a pessoa tem que ter em mente que não é um dia, como Jesus fala nos evangelhos também, de se ficar de cabeça baixa, mostrando para todo mundo que tá de jejum. Porém, também não é um dia para se esbaldar. Porque assim, se você tá num propósito de 40 dias sem fazer alguma coisa, sem comer alguma coisa, por amor a Deus, né? Lembrando sempre disso, e para se converter mais, não dá para fazer do domingo, né? E já planejar, porque você sabe que o nosso corpo é assim. Ele se programa, então, e o ser humano também tem dessas, né? Eu vou deixar para domingo. Aí acaba ficando tudo aquilo que você tirou da sua vida por esse tempo pra se abster mesmo, joga tudo lá no domingo, daí não faz sentido. Porque daí sim, um exemplo claro, o cara tá sem beber cerveja, né? Muita gente faz disso, né? Porque beber cerveja, né, não é ruim, é bom, né? A pessoa faz a penitência lá. Fica a semana toda sem beber cerveja e no domingo enche a cara. E não vai pra missa. E não vai nem na missa, porque daí de tão bêbado que tá, não vai pra missa. Qual faz é o sentido? sentido A alegria do dessa domingo é a alegria de estar com o Senhor, né? Qual e é o aí sentido a má dessa interpretação, porque é exatamente isso. A pessoa vai se justificar pelo fato de dizer, não, domingo não é dia de penitência. O que é verdade. O que é uma verdade. Mas aí você tá distorcendo uma verdade, Eu né? pergunto então pra você que nos ouve, o domingo é dia de quê? Né? E aí, a partir disso, eu também acho que, dependendo do propósito da pessoa, e já nós vamos falar das 3 motivações e ações que a igreja nos ensina, nos encaminha a realizar para que a gente viva bem a quaresma, dependendo do ritmo que você está, e da dificuldade que você está passando com essas penitências, né? É um tempo de prova mesmo.
Às vezes, quebrar no domingo representa não continuar na segunda. Então, eu não sei, se tiver algum padre nos assistindo, nos ouvindo, que me corrija, mas no meu caso, eu continuava no domingo. Eu também prefiro pra não correr o risco. Prefiro não parar, não quebrar, pra... É que nem olha que interessante a fala do site aqui dos padres redentoristas aqui, o site, só para o pessoal que está em casa, é o a12.com, tá? a12.com, que é o portal dos padres redentoristas lá de Aparecida. E ele fala assim, para uma perfeita eficácia da conversão, desse propósito de conversão que é o principal da quaresma, né? Para você colher bem os frutos. Mas você não pode, né, esquecer que é dia do Senhor e que é um dia não penitencial. É uma alegria muito mais do que viver uma alegria externa, né? De comida, bebida e tudo mais. É uma alegria interna é o dia do Senhor. Dia do Senhor. É o dia que o Senhor veio ao meu encontro, né? Que eu vou me encontrar, que eu vou à Santa Eucaristia e tudo mais. É essa alegria, sobretudo, que nós devemos viver, né? É isso acima de tudo, exatamente. Então... É importante falar isso. E daí né? essa alegria ela se reflete no externo, né? De compartilhar com a família, talvez aquele almoço com a família, que tem uma carne diferente, uma coisa, né? E daí vai compondo tudo isso, né? Uma alegria. Sabe o que é interessante, assim? E a gente vê muito, a gente tem que tomar cuidado, né, com essa coisa, porque tem gente que faz penitência e faz jejum. Por exemplo, faz jejum. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho interessante falar. Faz penitência de carne, né? E fica indo em churrasco. Só pra chegar lá no churrasco e falar que não tá comendo carne. Ou seja, pra falar que tá fazendo penitência. Mas o que é que você tá fazendo? Não é nada não. E assim, Jesus, não. o Evangelho pede pra nós, nesse sentido, discrição. Ninguém precisa ficar sabendo. E além disso... Inclusive, alegrai-vos, né? Além não disso, de falar, estou fazendo ninguém precisa jejum. ficar sabendo, entendeu? Uma outra questão, assim, também, né? Nós não podemos aqui ficar julgando propósito. Não estamos julgando de ninguém, nem nada, mas é uma reflexão. Eu acho que cabe como uma reflexão. Cabe uma reflexão. A pessoa abre mão de comer carne, mas faz a esposa ficar fritando peixe para ele os 40 dias, comprando e comendo dos melhores peixes e tudo mais. O que há de sacrifício nisso? Porque o propósito não é um sacrifício. O propósito não é também, a partir do jejum, gerar uma esmola, gerar algo que você vai, então, retribuir e levar ao próximo? Qual é a finalidade dessa inversão? Não como carne, né? Eu não estou comendo carne. Daí eu vou na pizzaria e como a pizza de 4 queijos que eu adoro. Então, qual o propósito de sacrifício que há nessas trocas? E aí entender o propósito. Nós vamos entrar nesses 3 conceitos, Pablo, mas é importante você dizer dessa questão da discrição, mas também das compensações. E na vida nós somos assim. Exato, porque a pessoa faz, né, o propósito, a gente faz, eu já fiz, de carne e cerveja. Mas fica indo pro churrasco. Não tô falando que não tem que ir nem nada, mas o sentido também da quaresma é um tempo de recolhimento, né? Um tempo de recolhimento. Então, assim, de você fazer essa mortificação, esse sacrifício, essa penitência, e ao mesmo tempo se recolher interiormente, né? Meditar o sacrifício de Cristo na cruz, viver um pouco uma coisa que a gente não vive, o silêncio, não só o silêncio de não falar, mas às vezes de sair um pouco desses ambientes barulhentos. E é claro, a gente sabe de ficar indo nesses lugares e ficar falando pra Deus, o mundo que tô de jejum de cerveja. Cara, esse é um rezando, ponto o que interessante. você veio fazer aqui então? Rezando pra quaresma acabar. O que você veio... Esse é um ponto interessante, é um tempo de recolhimento, é um retiro, tempo né? de recolhimento, É um tempo de retiro, pessoal. Deixa eu só cumprimentar o Juninho, que já acabou de chegar aqui. Ó, Galo. Antes tarde do que nunca. Antes tarde que nunca. Fica à vontade para entrar também. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes. E você sabe que vocês estão comentando algo que eu me questionei muito essa quaresma agora. Vou fazer do quê? Refrigerante? Lanche, que eu gosto muito? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, mas o que isso vai edificar a minha vida? Depois que acabar a quaresma, eu vou voltar a comer tudo normal. Aí eu pensei, bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar. Não é algo que deve fazer muito, mas eu vou compartilhar. Né? Que a gente tem que fazer as coisas e não ficar falando pros outros que você faz. Mas eu vou falar aqui, porque é algo que tá me ajudando muito. Eu fiz 2 dias, me ajudou. Missa diária, cara. Tá me edificando isso.
tá me ajudando, tá me transformando por dentro, coisa que eu não fazia antes. E hoje eu tô fazendo, eu falo, rapaz, não é que o negócio é bom mesmo, não é que o negócio vai edificando por dentro. É algo que tem significado. Eu não tô falando que você não deve fazer, não, faça, né? Eu acho que tem que ter algo por trás disso. Propósito, tem que ter Não um propósito. fazer por fazer, né? Vão. Gente do céu, eu já ouvi padre falar isso em homilia, então vou dizer aqui também. Tem gente que pensa que a quaresma é época de dieta. Tudo um regime coletivo, né? Eu vou aproveitar a quaresma porque aí eu tenho, né, esse apelo da quaresma e ali eu consigo me policiar para não comer, para não beber. Poxa vida, olha o sentido isso da quaresma. Que o Pablo disse é interessante, né? Recolhimento, de pensar se eu estou vivendo uma vida a partir daquilo que Jesus me pede, se eu estou colocando Jesus, o amor de Deus sobre tudo, né? A primeira coisa da minha vida, colocando Deus sobre todas as coisas. Então, é um momento de um retiro espiritual, de uma missa diária. Mas onde está a penitência da missa diária? A preguiça! Pô, você sai cansado do trabalho, vou na missa, vou domingo. Rapaz, e daí você vê que daqui a pouco, eu garanto, que quando acabar esses 40 dias, o Juninho vai sentir falta. Pega gosto. Eu vou continuar. Eu vi um vídeo, rodou um vídeo nos WhatsApp aí, eu assisti um padre Leandro, e ele falou um negócio muito legal. Você falou da preguiça. Na hora de escolher a penitência, dá tempo ainda, né? Estamos começando a quaresma, você que tá ouvindo o programa, nunca, né? Tá ouvindo o programa, não sabe o que fazer, como fazer. E ele falava o seguinte, na hora de escolher uma penitência, a gente sempre pensa em uma comida, uma bebida, porque realmente é uma coisa que a gente... Prazer. Dá muito prazer e é claro, não é um regime de 40 dias, mas é uma oportunidade de unir o útil ao agradável, né? Você se policiar e tentar dar um sentido espiritual para aquilo. Mas não pode reduzir isso a um regime simples, né? É uma coisa bem mais elevada, vamos dizer assim. E ele falava o seguinte, na hora de escolher a penitência, tenta escolher uma que vai te ajudar e vai ser um remédio para um pecado recorrente na sua vida. Se você peca pela gula, ótimo, beleza, tenta fazer um propósito de não comer alguma coisa e tal. Mas se você peca com a preguiça, sabe o que ele falou, Juninho? Às vezes nem ir na missa é ótimo, mas eu vou partilhar também, estou fazendo isso. Você tem aquela mania, né? E a preguiça começa aí. O despertador toca e você... Soneca. 10 minutos, 15 minutos. Tem dia que eu acordo 1 hora depois do despertador. Coloco... Por quê? Você fica adiando. E ele falou assim, faz a penitência de... Durante a quaresma, tocou, você levanta. Né? E aí você trabalha... Combate a preguiça, trabalha a prontidão. Falei, pô, é disso que eu preciso. Que legal. Tô tentando fazer isso. Para tentar, de penitência, né? Combater um vício de preguiça, de sempre ficar adiando as coisas. Comodismo. Então, assim, cada um... Aí você vai ver assim, eu tenho muita fraqueza com aquilo, com isso. Vejo muito a TV, não saio do celular, sabe? E aí tá um sentido bacana, viu, Paulo? Esse passo dos 3 passos da quaresma, que é o jejum, a penitência, é para controle de si. É como eu estou me relacionando comigo. Né? São 3. A oração, nós vamos falar especificamente de cada uma delas. A oração, o jejum e a penitência e a esmola, a caridade. A oração, meu relacionamento com Deus. A penitência e o jejum, comigo. Meu relacionamento comigo. Comigo mesmo. E a esmola, a caridade, o meu relacionamento com o outro. O Pablo disse uma coisa interessantíssima ali. Penitência, remédio para o pecado. Isso é interessante. A penitência é um remédio. Assim como eu estou doente e busco um remédio para minha doença física, a penitência é um remédio para o meu pecado, para daqui a pouco, quando acabar essa quaresma, eu conseguir combater a preguiça, conseguir combater a gula, conseguir combater a fornicação. Né? Pô, eu consegui ficar 40 dias sem isso, eu consigo então agora combater esse meu pecado. É até interessante porque, assim, esse é o sentido da penitência depois da confissão, né? Infelizmente, apesar de que parece que está um pouco em desuso, esse dia eu fui confessar e o padre esqueceu da penitência para mim. Eu falei, padre, fala a penitência aí. Porque eu sei o sentido, e o sentido é esse. Você vai lá, confessa os teus pecados pro padre, o padre, ele pode te ajudar. Não,
Faz essa penitência aí, com o sentido de que essa penitência vai te ajudar a combater esse pecado e você não ficar caindo recorrentemente no mesmo pecado, né? Então esse é o sentido da penitência, por exemplo, depois da confissão, né? E em reparo, né? Em reparo e esse remédio para o vício espiritual, vamos dizer assim, né? Rapidamente falar sobre a quaresma, aliás, sobre a quarta-feira de cinzas, que abre, né, todo este tempo e que só de forma para catequética mesmo, para a gente explicar, tem muita gente que não entende o porquê da cinza e tudo mais, então nós vamos rapidamente lembrar aqui o significado também da quarta-feira de cinzas. Quem quer falar? Fica à vontade. Por vez. Juninho, fala você. Chegou agora. Eu tô tentando achar a palavra aqui. Do pó nós viemos, do pó nós voltaremos, né? A quarta-feira de cinza, ela se inicia, onde se inicia a nossa quaresma. Ali lembra um pouco da nossa morte, né? A quarta-feira de cinza ali é para lembrar que nós somos do pó. Nós viemos do pó e do pó voltaremos, né? É a espinha dorsal da quarta-feira de cinzas que dá o pontapé inicial para nossa quaresma, né? E é muito importante a gente frisar isso, a quarta-feira de cinzas, que muitas pessoas às vezes consideram, né, a quarta-feira de cinzas, acham que não é importante, mas as cinzas significativamente quer dizer isso. Que do pó nós viemos e ao pó voltaremos, né? Esse é o espírito. É um dia de e credes no evangelho. É um dia de penitência, oração mais intensa, né? Para dar o início. É o pontapé inicial, né? É o pontapé inicial. São 2 dias que a igreja pede para abstenção, jejum, né? Jejum e abstenção de carne na quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa. A igreja entende que esses 2 dias são dias penitenciais, de resguarda. É até assim, como católico batizado, a gente tem o dever de jejuar e se abster. Fazer jejum e abstinência. Rapidinho, assim, só para... Já que a gente está falando nisso... Tá procurando aqui, Gênesis 3:19, tá? Só porque na Bíblia. São 2 coisas diferentes, tá? Jejum e abstinência. Né? São 2 coisas diferentes. Então, a abstinência é, por exemplo, eu me abster de comer carne. Certo? Então, eu não como carne, eu estou fazendo abstinência, mas não necessariamente eu estou fazendo o jejum. O jejum é você... São vários tipos de jejuns. Primeira coisa a se falar, né? Vários tipos de jejuns. Desde o jejum absoluto, que algumas pessoas conseguem, mas nem todas conseguem, às vezes nem pode... por conta da idade, saúde, trabalho, aquelas pessoas que fazem trabalho pesado, né? Elas estão dispensadas do jejum nesse dia. Mas a orientação é de um jejum de pelo menos uma das refeições principais. Então, se você ficar sem almoçar, você não precisa ficar sem comer o dia todo. Você fica só sem o almoço. Ou sem o café da manhã, ou sem a janta, né? Sem as refeições principais. Aí você fez um jejum de uma das refeições principais. Então, e oferecer em oração isso a Deus, né? Isso, claro. Só complementando o que você estava falando, Paulo, sobre as cinzas, e serve para nós também olhar para aquelas cinzas e lembrar que a nossa vida ela é passageira. Que a nossa vida ela passa muito rápido. Que existe uma morte. Né? Lógico, né? Após a morte vem a vida, mas que a nossa vida humana ela é passageira, né? É transitória. Então as cinzas vêm para nos mostrar que nós precisamos nos converter rapidamente, né? Não deixar para amanhã, como o Santo Expedito fala, né? Hoje, não vai ser amanhã que eu vou me converter, que ele pisa no corpo e fala hoje, não é amanhã, é hoje. Então as cinzas mais do que só do pó voltaremos, do pó viemos, do pó voltaremos, as cinzas quer dizer muito a conversão. Não dá para esperar até o final para se converter. Então se converter agora, né? Porque a cinza nos mostra isso. Tanto que eu sou ministro e às vezes quando eu estou nessa celebração eu ajudo também na passar a cinza, né? O ministro, o padre ou o ministro, quando passa, ele fala, passando a cinza, faz o sinal da cruz na cabeça da pessoa, na fronte ali, e fala, convertei-vos e credes no evangelho, né? É a principal função também. É um chamado à conversão.
Então vamos lá, os 3 passos que a igreja nos mostra, nos encaminha, nos motiva, as 3 ações, a oração, a penitência e o jejum. Por isso que eu estava falando as duas sempre, e aí foi bom já você distinguir as duas, e também a esmola, a caridade, né? Todas essas 3 nos levam a uma reflexão sobre como nós estamos lidando na oração com Deus, no jejum e também na penitência comigo, e na esmola, na caridade com o próximo, né? E aí a igreja nos ensina que essas ações vão então nos levar a viver uma boa quaresma, porque o objetivo da quaresma é uma conversão, é uma mudança. Qual o objetivo disso, né? É a palavra que nós ouvimos no imperativo nessa celebração: convertei-vos, né? É uma ordem, né? Um chamado, né? Para que a gente mude. Conversão significa mudar, né? Mudar. Se a gente pensar na estrada, conversão é você tá indo para um caminho e virar e para o outro, né? O contrário, conversão significa mudança, e dentro disso essas 3 ações vão nos ajudar muito, sobretudo, né? Neste tempo que a igreja e a liturgia ainda nos dá mais apoio, reflexões e todo este tempo. Teve uma pessoa que ligou aqui e perguntou assim: Pablo, Fernando e Juninho, você que está nos acompanhando, não vou dizer nome, né? E nem especificar o que ela disse, mas assim, eu faço penitência 2 dias na semana, mas no domingo, né, quando tem festa eu vou ainda na quaresma. Se tem um baile, um negócio também eu vou, uma festa e tal. O Pablo já havia dito, né? Mas é importante a gente dizer mais uma vez: é um tempo, quando você se referia a não ir nos churrascos e tudo mais, é um tempo de resguardo. Na verdade, assim, é bom a pessoa... A participação é importante, porque a gente fala e depois, assim, não dá tempo de falar tudo e tal. E eu só quero dizer o seguinte, porque a pergunta era assim: é pecado? Exato, vamos falar então. Não, não é pecado. Primeira resposta, clara, objetiva, sem rodeios. Não é pecado. O que a gente quer ressaltar aqui, quando a gente fala disso, é o sentido da quaresma. A gente falava, Jesus foi pro deserto, pra quê? Pra festar? Não, para se recolher, para ficar sozinho, certo? Para meditar. Agora, a pessoa, claro, tá fazendo algum propósito, e aí você pode escolher. Até vieram me perguntar também, né, no acampamento, acho que foi no acampamento, a gente conversando lá. Eu fiz o propósito disso e não consegui terminar, ou não consegui, falei alguns dias. É pecado? Eu falei, olha... É claro que tudo depende de cada caso e etc, né? Mas, sei lá, você fez um propósito de não sei, não beber refrigerante. Um dia você tomou, é pecado? Objetivamente falando, não. Você fez um propósito. Não tá lá na lista dos 10 mandamentos e nem tá nos 5 mandamentos da igreja. Enfim, mas você quebrou um propósito, né? Nesse caso do churrasco, é pecado em churrasco? Claro que não, gente. É pecado em show? Vai ter show agora. A gente fica... Tem, né? Sempre tem. A gente fica assim, vamos, não vamos. Olha, não é pecado. Objetivamente falando, não é pecado. Mas assim, é um tempo de resguardo e penitência, né? Se você puder e conseguir não ir, ótimo, beleza. Você está tentando viver o sentido daquilo que realmente é. Agora, se você for, é pecado? Objetivamente falando, não. Agora, eu não sei o que você vai fazer lá. É aquela velha pergunta. Tudo você pode, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Então, assim, é claro que não é pecado. E eu não tô falando aqui que você não tem que ir em churrasco ou em show, em festa na quaresma. Eu casei numa época de quaresma, porque não tinha data lá e tal, acabei casando. É pecado? Eu acredito que não, claro que não, né? Você vai ficar só em casa na quaresma? Não é isso que nós estamos falando aqui. Né? Então a gente fala uma coisa, às vezes não explica direito, não dá tempo mesmo. É só entender o sentido da coisa. Exatamente. E também não há castigo, como, né,
popularmente, né, era dito, e aí não vou também rotular que os avós faziam isso, mas os antigos, né, costumavam dizer que Deus ia castigar se saísse, se comesse, se dançasse, enfim, nesse período de quaresma, deixando a coisa meio que sombria, e não é nada disso, não é nada disso, né? A experiência de Jesus no deserto, né, nos ensina que é um tempo em que e é muito bonito isso no Evangelho, que diz assim: o Espírito o conduziu. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Era algo pelo qual ele precisava, mesmo sendo Deus, experimentar na carne, né? Então é tão bonito a gente também entender que a quaresma é algo que nos é oferecido. Não é imposto, é oferecido. Falamos disso daqui, né, sobre a salvação de Cristo no último programa. A salvação que nos é oferecida, a quaresma, esse tempo de conversão, nos é oferecido pela igreja. É importante falar assim também. O preceito da igreja de jejuar e se abster e fazer algum tipo de penitência é para quarta-feira de cinzas e para sexta-feira santa. A quaresma é um tempo propício para isso, mas é uma orientação, uma recomendação de se aproveitar a liturgia e o tempo de preparação para a Páscoa para se viver isso. Mas o preceito, vamos dizer assim, o dever de católico, especificamente falando, né, objetivamente falando, é para quarta-feira de cinzas e para sexta-feira santa. Tipo assim, não existe a obrigação de você fazer a penitência e o jejum durante a quaresma. É o que todo mundo faz. Aconselha-se, por né? aquilo que o Paulinho falou, conduzido pelo Espírito, pela graça de Deus, para esse tempo. Olha a frase do Papa Francisco na missa de quarta-feira de cinzas que ele falou, né? Falando sobre Nossa Senhora. Que ela vos tome pela mão durante os próximos 40 dias, ajudando-vos a ficar mais parecido com Jesus ressuscitado. Desejos uma santa e frutuosa quaresma. Então, eu achei tão interessante essa colocação dele, né? Para nós ficarmos parecidos com Jesus. Isso. Né? É como o Pablo dizia, né? Esse retiro pessoal, a própria liturgia, você que vai fazer missa diária, você vai ver que as leituras propostas pela igreja é uma leitura que te convida a uma reflexão justamente para isso. O que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou me assemelhando a Cristo. A própria liturgia desses 40 dias convida você a fazer esse retiro espiritual, né? Para que talvez daqui os 40 dias você esteja mais próximo dessa imagem e semelhança que tanto a igreja nos convida. Na quaresma, a gente percebe em papos, pelo menos eu vou pela minha visão e opinião, que fica-se muito mais nessa questão, nesse aspecto do jejum e da abstinência e dos propósitos da oração e tudo mais, e a conversão fica pra trás, porque assim. isso é algo que nos pega, né? O prazer danado que nós temos de comer, de beber, e o quanto isso nos satisfaz. Sabe o que é interessante, Paulinho? É que quando no tempo normal a gente não sente falta. Chega na quaresma, parece que quando você tira aquilo, parece que parece que é uma coisa automática. Você tirou, deu vontade. É igual Adão e Eva. Podia comer todos os frutos, menos aquela. Mas Mas a hora que falou que não podia, faz menção a esse controle de si. É o sentido do pecado mesmo, é o né? sentido do pecado. E assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que os três têm total e o mesmo tamanho, né? O jejum, por mais que às vezes para um, né, fazer um terço, 2 terço, 3 terço, ir na missa diária seja muito menos sacrifício do que abrir mão de comer alguma coisa ou de mexer no Facebook, enfim, né? E aí a gente vai perceber o que é que realmente, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero também ressaltar esta importância que a igreja dá para a esmola, para a caridade, porque nada termina e tem fim só em mim. É um relacionamento meu com Deus na oração e meu comigo no jejum e na abstenção, mas eu não posso me esquecer desse outro passo, o meu irmão, o outro, né? Eu não posso fazer como os chefes da sinagoga que passaram lá que passaram lá por aquela pessoa necessitada e precisou o samaritano
né? Eles tinham outros propósitos, eles tinham outras missões, outras preocupações. Ou então, Paulinho, você está falando aquela passagem de Jesus que fala assim, era um sábado, que era o dia de guarda, né? Sim. Um preceito, eles estavam lá vivendo com razão e tal, e aí trazem um doente para Jesus, um leproso, não lembro agora qual. E chegar ao ponto de questionar a cura no dia de sábado. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada até o exagero de achar que eu não posso nem ajudar o outro. Então, assim, Jesus quebra isso. É legal o Paulinho falar, porque assim, né, Juninho, Fernando, não adianta nada fazer penitência, fazer jejum e continuar egoísta, né? Que nem você falou, muito legal você falou, faz penitência de carne e fica brigando com a mãe pra mãe fritar o peixe. Comprando bacalhau na sexta-feira santa. Não, assim, sabe, assim, o que a gente vive hoje, aquelas pessoas acomodadas, aquelas pessoas acomodadas e briga com o outro porque o outro não fez peixe. Qual que é o sentido? Ou briga porque ele não tá comendo carne e fez carne. Ou fica estressado. Egoísmo, trabalhar o egoísmo, fica estressado. É. Não, mas o que eu quero falar, assim, é do egoísmo, assim, do sabe? relacionamento com o outro. Do relacionamento com o outro. Eu trabalho muito o relacionamento comigo mesmo, que tem que ser trabalhado, né? Vamos falar aqui, não é que não tem que fazer jejum. É que você tem que fazer o jejum, mas não pode esquecer do outro. O Paulinho falou bem falado. É eu e Deus, eu comigo mesmo, eu e Deus e eu e o outro. Porque a gente vive num mundo egoísta. Tá lá todo, né? Tô de jejum, não vê a necessidade de quem tá do lado, enfim. Aí que tá, é o sentido, é a conversão. E aí, se você tira, por exemplo, a carne, ou se você tira o jejum, o que a igreja sugere é que você mais ou menos baseie o quanto aquilo custa e faça aquilo de oferta para o outro, né? Esse também é o sentido da esmola, né? Porque se eu substituo, né? O outro entra onde nessa história? E é interessante ver, eu com Deus, eu comigo mesmo, eu com o próximo. A minha relação com Deus e comigo mesmo vai refletir diretamente com o próximo. Totalmente. Como a minha relação está com Deus, ela vai estar comigo e vai refletir no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá ali. Se eu não estou me relacionando bem com Deus, com consequência comigo também não, e com o próximo muito menos. Tudo reflete. E se eu não me relaciono bem com o próximo, também não vou conseguir me relacionar bem com Deus. Porque essas coisas estão totalmente vinculadas, né? E no Pai Nosso, Jesus nos mostra isso, né? Tudo é nós, para nós, nada é para mim, né? E é muito claro isso. E esse olhar de Deus para com o próximo, que Jesus expressa de forma maravilhosa, né? Quebrando preceitos, leis, né? Do povo de Deus. Do povo de Deus. Em razão do próximo, né? E aí a gente precisa então dizer, esses 3 passos devem caminhar juntos, né? O Juninho disse de uma penitência relacionada à oração, né? Então a penitência dele, como ele, né, partilhou aqui, é ir na missa, né? E se esse controle, né, isso já no meu entendimento são 2 ações. Você está combatendo ali às vezes a preguiça, como o Pablo diz, de levantar e ir, né? E também a oração. Já são 2, né? Falta uma ainda. 2 passos destas motivações que a igreja nos apresenta, não nos impõe. Eu acho que convida, a espinha dorsal é essa. A gente não pode esquecer da conversão. A gente não pode fazer as coisas por fazer, né? Vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Vou fazer porque é moda. Vou fazer... Não. Qual que é o intuito disso? Por quê? Né? Pra que fazer isso? Né? Então, colocar esses questionamentos na nossa cabeça para não ficar algo mecânico, né? Tem gente que faz a mesma coisa durante anos e anos e anos e anos e anos. Mas o que isso influenciou na tua vida? O que isso influenciou na tua trajetória? Né? Eu conheço amigos meus que fazem penitência de cerveja, por exemplo, faz anos e anos e anos. Mas o que isso influenciou? O que isso gerou de fruto, né? Espiritual e humano na sua vida? O que isso, a partir daquela Páscoa, daquele domingo de Páscoa, mudou? Então, se não aconteceu nada,
tá na hora de repensar. Não é não fazer. Não tô falando que tá errado. Não é não fazer, tá na hora Tá certo. de dar um significado para isso. Até porque quando a igreja nos propõe, nos convida a fazer abstinência de carne, a carne tem um sentido. Tem um sentido. É carne não é só carne vermelha, veja é como carne. esses três passos casam, né? Porque no momento de sacrifício, a oração me fortalece. No momento da caridade, justifico o meu sacrifício. Justifico quando eu pego aquilo e compro e dou pro outro, falo, puxa, né? Eu, né, não comi e tô... E só quem tá já ali. fez isso sabe quanto é bom. Eu acho que é um dos maiores sentimentos que tem é você ajudar alguém. Porque parece que, na verdade, você se ajuda. É muito gostoso, cara, que às vezes já aconteceu. Mas já. recebe quem dá mesmo, né? Quando você dá um... Esse dia eu tava num lugar, né? Não tô incentivando a fazer isso, mas eu tô falando que o que eu fiz aconteceu comigo. E a pessoa falou assim, eu ganhei um pão, ganhei uns pães ali, eu só preciso de algo pra me colocar no meio do pão, pra mim ir embora. Então eu fui lá, comprei algumas coisas pra ele, dei pra ele. Rapaz, aquele cara deu um sorriso. Eu falei, poxa, gente, é tão pequeno, tão simples. E engraçado que ele pegou a mulher dele e foi embora. E realmente ele falou com o jeito que ele fez, sabe? E é um ato que engrandece, né? E nos ajuda também. Então... É o evangelho que nos pede, né? Quando fizestes a um desses menores, fizestes a mim, né? Então é o próprio... Quando a gente conseguir fazer isso, sem olhar, tô fazendo porque eu tô agradando a Deus. Pô, é legal, mas quando você fala, pô, ele tá precisando, né? É melhor ainda. Ele tá precisando, eu tô fazendo. Você até se esquece que é pra Deus. Pô, não, pera aí, eu tenho que fazer pra Deus. Claro que tem, mas nessa atitude ali, você até se esquece porque você compadeceu ali, você viu, não, eu posso ajudar, eu devo ajudar, e você ajuda. Isso vem, igual você falou, isso engrandece, né? Isso enobrece a alma. E o contrário também, né? Quando fizestes a esses pequenos, a mim fizestes. Né? Mas eu acho que o passo fundamental é isso que o Fernando coloca. A gente sabe que isso agrada o coração de Deus, mas não posso fazer isso porque isso agrada o coração de Deus. Eu tenho que fazer isso porque eu quero fazer, porque eu sinto no meu coração o desejo de ajudar aquela pessoa. Então, isso sim. Não, fica igual, porque não é algo em troca, né? Exatamente. Fica permutando com Deus. Gente, olha, ao longo dessa quaresma, nós vamos falar sobre o Domingo de Ramos. Vamos também falar sobre o Tríduo Pascal, né? Tem muita gente que critica, e aí a gente também não pode ficar nessa onda de ficar querendo julgar, mas aqui a caminhada da quaresma termina na ressurreição, não é na cruz. E tem gente que vai na Sexta-feira Santa e para ali, né? Então nós vamos falar do Tríduo especificamente. Nosso programa começou ano passado, pós-Páscoa. Então esse ano nós estamos tendo a oportunidade de também refletir sobre a quaresma pela primeira vez aqui no programa Questão de Fé. Então vamos falar do Domingo de Ramos, vamos falar da Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, vamos falar da Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, e do Sábado de Aleluia, da Páscoa. Falaremos de tudo isso. Queremos já agradecer a você que nos acompanhou. O programa de hoje fica por aqui. Quero agradecer os senhores e pedir as considerações finais. Muito obrigado a todos. Perdão pelo atraso. E que nós possamos nessa quaresma colocar essa frase na nossa cabeça, essa palavra, conversão. Dá tempo ainda. Conversão, dá tempo ainda de começar. Antes tarde do que nunca. Então não importa, antes tarde do que nunca. Então, coloca conversão na tua cabeça. Colocando conversão, você vai colocar um significado naquilo que você está fazendo. Só um detalhezinho, uma curiosidade legal, nem todo mundo sabe. Eu demorei para aprender, para saber isso. As cinzas que é colocada na cabeça, que é feita a imposição, ela é os ramos do Domingo de Ramos, do ano que eles guardam, os ramos abençoados e bentos, que eles guardam, queimam. A cinza é daquilo lá. Onde que pega essa cinza? Pegou da churrasqueira lá do padre? Não. É isso daí, né? Só para lembrar, assim, uma curiosidade interessante. No próximo Domingo de Ramos, vai guardar tem os até domingos, a próxima quaresma. Que tem lá a bênção dos ramos. As pessoas levavam antigamente para casa, colocavam na porta, que é o ramo bento. Gente, fica com Deus. Vamos lá viver esse tempo tão bonito, tão forte, né? De recolhimento, de fé, de oração. É isso aí. Fernando. Um abraço a todo mundo. Tenham todos um ótimo fim de semana. Pablo, Juninho, Paulinho, muito obrigado.
Eu fechei teu microfone. Você me cortou. Ah, não. Você precisa repensar a sua quaresma, viu? Ficam todos com Deus e tenham todos uma ótima e santa quaresma. Muito bem, nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais um programa Uma Questão de Fé. A todos uma ótima tarde, fiquem com Deus e até lá.